Salvador nasceu. Ninguém pôde impedir, o menino nasceu. O nosso Salvador nasceu em Belém. Nasceu. Ninguém pode impedir, o menino nasceu. Nasceu. Nosso Salvador nasceu em Belém. Oh. Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos se aproximando aqui dos nossos últimos cultos de ensino deste ano de 2020. E um ano atípico, mas pela graça de Deus Ele tem nos sustentado e aqui nós estamos. E eu quero agradecer a você por todo esse tempo que tem nos acompanhado. E vamos prosseguir para mais um ensinamento da palavra hoje. O assunto de hoje se chama o valor da observação. Como nós estamos estudando aqui o livro Vivendo na Palavra, né, ele vai nos ensinar, nos ajudar a observar mais o texto bíblico. E aí nós vamos trabalhar assim com bastante exemplos práticos sobre observação e aplicar isso em relação à palavra de Deus, né? Nós vamos orar e logo após nós vamos fazer o texto aqui, a leitura do texto que vai nos servir de base, de guia para o assunto de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e bendito Pai, no precioso nome de Jesus, eu quero te louvar e te glorificar, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado e queremos te pedir, a Deus, abençoe a vida da tua igreja, que este ensino possa, Senhor, servir de edificação para a vida dos meus irmãos e também para a minha vida, que juntos possamos crescer para a honra e para a glória do nome do teu Filho Jesus. Assim nós oramos. Ó Santo Espírito, ilumina nossas mentes e corações e revela-nos a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouco pausado, porque eu estou com uma dificuldade aqui na boca, mas Deus vai nos dar graça para que a gente possa aprender hoje. O texto que nós vamos aqui, como eu disse, usar de base é o Salmo 119 e o verso 18, onde diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É o Salmo 119, verso 18. É um texto clássico. O Salmo 119 todinho trata a respeito da relação do crente, né, do fiel a Deus, com a sua palavra, chamando ela de testemunhos, de mandamentos, de estatutos, de juízos e de a tua palavra. Então no Salmo 119 é uma relação de amor ali do salmista para com Deus da sua palavra. E nós temos esta revelação à luz do Novo Testamento, né? De que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. No princípio era a palavra e tudo mais. É assim que o João diz, né? Então, o primeiro passo para o estudo bíblico é a observação. E como eu bem frisei aqui nos outros cultos, né? Nós não queremos, e eu vou falar de novo, que a gente faça isso de um modo mecânico, né? Porque afinal de contas nós entendemos e cremos que tudo é pela graça de Deus. Então é pela graça de Deus que Deus vai trabalhar no nosso coração, abrir os nossos olhos, tirar as escamas da cegueira dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as belezas e as maravilhas da palavra de Deus. Somente através do poder do Espírito em nós que isto é possível, né? E aí nós temos alguns passos a seguir, algumas técnicas que nós podemos utilizar, pela graça de Deus,
para que a gente consiga observar mais e com a ajuda, a iluminação do Espírito. Muitas vezes as pessoas se referem assim, eu tive uma revelação da palavra. Meus queridos irmãos, a palavra já foi revelada, ela está aqui. Deus nos dará iluminação, olhos para ver, para que então a gente entenda e compreenda e o Espírito aplique esta palavra viva em nosso coração, né? Então, como eu disse, há uma relação de amor ali entre o salmista, Deus e a sua palavra. Então, o salmista estava pedindo ao Espírito de Deus que rasgasse, as suas bandagens, né? Como se ele tivesse com é chamado de banda também, né? Ou uma venda nos seus olhos para que pudesse ver com visão e discernimento a verdade que Deus revelara. Então, se você pegar o Salmo 119, são 176 versos falando a respeito desta relação do crente, do cristão, né? Ali no caso o servo de Deus, que não tinha essa compreensão de ser cristão, mas de um certo modo eles tinham a fé em Cristo, então nós podemos dizer assim, né? Esta relação de amor entre o salmista e Deus, tratando-se a respeito da sua palavra. E nós falamos aqui na semana passada que o salmista, em outra ocasião, talvez não seja o mesmo, né? Porque o Salmo 19, que é o que eu vou falar isso, ele foi escrito por Davi, o Salmo 119, nós não temos a certeza de quem o escreveu. Ele diz que a palavra é mais preciosa do que ouro e mais doce do que o mel. Então, para esses homens do passado chegarem a este entendimento do valor da riqueza da palavra de Deus e do sabor que a palavra de Deus tem, é porque de fato ela é poderosa e ela pode transformar a vida daquele que se aproxima da sua palavra, da palavra de Deus, com uma mente mudada, um coração arrependido e uma atitude diferente, né? Então, irmãos, assim, nós vamos entrar aqui para o próximo slide, onde acontece uma coisa muito comum. E aí nós vamos ler, diz assim: você já foi em um estudo bíblico e ouviu uma mensagem pregada na igreja local sobre uma passagem que já havia lido e estudado e talvez até ensinado, mas depois ficou pensando, estamos estudando a mesma passagem? Você foi forçado a perguntar, por que ele consegue ver mais do que eu? Como conseguiu tirar tanto proveito do texto? Irmãos, isso já aconteceu comigo, não foi nenhuma nem duas vezes. Já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu tinha um problema em relação à leitura. Eu era muito ansioso, né? Então eu queria ler. E de repente, quando eu parava e alguém falava alguma coisa a respeito de um determinado verso da Escritura, né, um texto, uma passagem específica, eu ficava a me perguntar, poxa vida, como que essa pessoa conseguiu observar isso? E aí a gente tem essa mesma questão, esse mesmo questionamento. Então isso pode acontecer em uma conversa do dia a dia, pode acontecer numa reunião de um culto, de um estudo bíblico, de um pequeno grupo, enfim. Mas aí nós vamos ver que o poder da observação, ele é muito importante na leitura da palavra, porque nós vamos ver coisas que outrora ou em alguma outra situação nós não conseguimos ver. E aí nós vamos passar para o próximo aqui que diz assim: a diferença entre vocês, que Sherlock Holmes gostava tanto de apontar, é a seguinte: você vê, mas não observa, né? Então, essa é a diferença que o famoso detetive Sherlock Holmes, que tem filme, série e livro, né? É o que ele diz, ela acontece nas nossas vidas. E aí, de repente, você pode dizer assim, elementar, meu caro, né? Porque é uma grande verdade. Às vezes a gente vê, mas não observa. Então, ver é muito diferente de observar. Você pode chegar numa grande ponte, mirando uma cachoeira, um rio ou qualquer outra coisa, e você chegar e ver assim, que legal, super bonito. Você está vendo,
mas se você observar, você vai ver os pássaros que passam pelo rio, você vai ver alguma coisa diferente porque você está observando, né? Então, a diferença, diria Sherlock Holmes, entre vocês, a diferença que ele gostava tanto de apontar é você vê, mas não observa. Então, qual é o ponto de partida aqui? Nós vamos olhar para o texto bíblico com uma perspectiva diferente. Nós vamos pegar um texto, nós vamos aqui ver alguns exemplos de como isso pode ser feito, exemplos do dia a dia, né? Por exemplo, quantos degraus a escada, quantos semáforos tem até o seu trabalho. E aí depois nós vamos partir para um exemplo prático, onde nós vamos usar aqui um texto bíblico e vamos gastar aqui alguns minutos e observar. Então, novamente repetindo, a diferença entre vocês é a diferença que Sherlock Holmes tanto gostava de apontar. Você vê, mas não observa. Então, que Deus nos ajude, por meio de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo que habita em nós, que nós possamos ter os nossos olhos desvendados para ver as maravilhas da lei de Deus. Sendo assim, nós vamos dizer como o tema deste livro, né? Vivendo na Palavra. E aí, para a gente não ficar assim somente falando da palavra, vamos referenciar isso que eu estou falando. Em Colossenses 3,16, né? Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então, há uma necessidade, há uma recomendação do apóstolo para uma igreja amada, a qual ele escreveu, que a palavra de Deus habitasse neles de maneira rica, de maneira abundante, para que eles fossem preparados para toda boa obra. E aí você fala assim, bom, eu não sou um bom observador, né? Eu acho que grande parte das pessoas sofre com isso, né? Principalmente nós homens, muitas vezes a gente não consegue observar algumas coisas, as mulheres já conseguem observar algumas coisas, né? Por exemplo, existem pessoas que elas têm uma habilidade maior para quando assistir um filme, elas conseguem observar. Talvez isso já tenha assim, uma capacidade natural, mas também foi uma habilidade desenvolvida ao longo de treinamento. Que treinamento seria esse? O treinamento de assistir filmes, de entender como começa uma história, como ela pode se desenrolar, assim como também pode acontecer com um livro, que é quando você extrai a ideia central. Então, nesse próximo slide aqui nós vamos falar que a habilidade de ver é um processo a ser desenvolvido. E aí a gente vai aqui para uma pergunta que foi feita para um doutor na Universidade de Harvard no século XIX. Então vamos lá, vamos ler o slide novamente, que a habilidade de ver é um processo a ser desenvolvido. Uma pergunta foi feita certa vez a Louis Agassiz, eu acho que é assim o nome dele, o naturalista de renome de Harvard do século XIX. Perguntaram para ele, né? Qual foi a sua maior contribuição, cientificamente falando? Sua resposta: ensinei homens e mulheres a observarem. Veja só, talvez alguém esperava assim uma outra resposta de um professor de renome como este professor. E ele dá uma resposta muito simples, mas é uma resposta simples que é dada, mas que ela requer um exercício, né? Então ela é simples, mas ela não é simplista. Faça isso de qualquer jeito e pronto, e acabou. Não, é uma resposta simples. Eu ensinei homens e mulheres a observarem. Mas você consegue notar a profundidade que tem isso? Por quê? Porque ele, enquanto professor, ele estava fazendo os seus alunos testarem as suas habilidades. E ele também, por sua vez, estava aprendendo com estes alunos, quando esses alunos descobriam coisas novas. Isso é muito interessante, né? Então vamos lá, vamos para o processo que ele usava aqui. Ele usava um processo fascinante para fazer isso.
colocava um peixe mal cheiroso numa bandeja de dissecação e o enfiava debaixo do nariz de um novato e ordenava: observe esta espécie e descreva tudo que vê. Agora tente imaginar a cena, né? Alguém ali desesperado por causa do cheiro, falou: tem que observar, tem que se observar. Os seus sentidos são aguçados, né? Dado a agonia do cheiro, ou aquelas pessoas conseguiam driblar isso de algum modo, tampando o nariz, enfim. E aí conta-nos no livro que ele, né, passava na sala de aula e falava: e aí, como é que tá? Aí alguém dizia: eu já vi 37 coisas, maravilha, continue a observar, né? Então o processo se estendia por 2 semanas. Imagine você 2 semanas olhando ali um peixe seco em uma vasilha, né, em um objeto ali. Então o processo se estendia por 2 semanas. O estudante se gabava e dizia, após a pergunta do professor de como estava indo: vi 37 coisas, maravilhoso. O mestre gritava: continue a observar. Então, este é o ponto que este homem, professor de Harvard, partia, que ele ensinou homens e mulheres a observarem as coisas. Transportando este exemplo para nós, irmãos, nós temos muitas vezes como que eu posso dizer, a gente se entrega assim ao espírito da nossa época, né? A gente vai de acordo com o que o mundo dita, tudo muito corrido, e todos nós estamos sofrendo de ansiedade, queremos ser mais produtivos, e aí quando não conseguimos, a gente fica frustrado, enfim, hoje em dia é uma série de dificuldades em relação a isso, né? Mas muitas vezes, nem sempre o ser produtivo precisa necessariamente com que você seja rápido, né? Tenho aprendido esses últimos dias que mais importante do que a velocidade é a direção. Se eu não me engano, é uma frase de Clarice Lispector, mas é uma frase assim muito interessante para nós, porque muitas vezes a gente quer correr, mas a gente nem sabe para onde a gente está indo. Então, mais importante do que a velocidade é a direção. Se pegarmos o que a Bíblia diz antes mesmo de que essa frase viesse a existir, a Bíblia nos diz para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós corremos sim para um lugar certo, para um alvo certo, um objetivo definido, que é a carreira da fé, com paciência. Não é a paciência de se explodir em raiva, mas é a paciência de suportar as aflições, a capacidade de suportar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Vamos para o próximo aqui. Nas 2 semanas de somente observar o peixe, a genialidade do professor era a sua consciência de que a base da inquirição, ou seja, a averiguação minuciosa, a inquirição científica, né, que é a averiguação minuciosa, é o processo de ver. E o mesmo é verdade para o bom estudo bíblico. Por isso, meus irmãos, que a gente escuta um sermão no culto, e aí de repente a gente vai debater sobre aquele sermão, ou vai debater sobre o mesmo texto pregado uma semana depois, 15 dias, ou no momento seguinte, sei lá qual que seja o tempo. A gente fala assim: poxa, como que eu não tinha conseguido ver isso aqui antes? E a gente pensa assim que é algo de sobrenatural, espetacular que acontece, porque veio um anjo do céu e nos iluminou. Não, irmãos, é porque a gente desacredita do poder da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva. Tenho falado e insistido isso aqui constantemente. A palavra de Deus, ela é viva. E não nos cabe a nós pegar isso aqui como uma receita de bolo. Ah, faz assim, coloca isso. Não, não é este o objetivo. O objetivo é com que nós observemos cada vez mais, nos debrucemos cada vez mais sobre o texto bíblico, para que possamos ver, ter os nossos olhos desvendados. É muito triste se alguém ir até a Bíblia e estudar e não ter uma oração para que Deus abra os olhos, não orar sobre aquele texto, né? Então que Deus nos ajude para que a gente, no nosso processo de ver
na nossa averiguação minuciosa, ela seja usada de maneira benéfica para o nosso estudo bíblico. Bom, vamos lá. Eu falei que nós íamos aqui utilizar de alguns exemplos práticos, né? De como aumentar, de como entender o poder da observação. Então aqui nós temos algumas sugestões neste slide que vai aparecer para você aí. Diz assim: algumas sugestões sobre como você pode aumentar seu poder de observação quando lê as Escrituras. Nós vamos passar aqui algumas observações. E aí é hora de testar as habilidades em várias porções da palavra. Eu não vou me deter em mais do que uma, eu vou pegar só uma, mas aí eu vou fazer aqui um exercício e você pode fazer um exercício aí na sua casa, no texto que você goste, por assim dizer, porque fica um caminho um tanto quanto mais fácil, e daí você pode partir para outros textos, né? A gente não pode ignorar o contexto da Escritura e a gente vai falar por isso aqui, né? Mas por hora, eis um pequeno exercício para termos a certeza de que ver não é o mesmo que observar. Analise comigo as seguintes questões. Vamos lá. E a gente parte aqui para os exemplos práticos. Primeiro, pense em uma escada para um edifício que você usa regularmente. Quantos degraus há? E aí, de repente você me pergunta, por que raios que eu vou contar um degrau? Não há a mínima necessidade disso. Mas pense por outro lado. Comece a observar. Isso vai fazer uma diferença, né? Por exemplo, se você usar uma escada para um exercício físico, poxa, eu consigo subir 25 degraus em 30 segundos, 35 segundos, sei lá. É um exemplo de como você pode calcular o tempo, como você faz, do jeito que você faz, né? Outro exemplo, no exemplo de número 2. Quantos semáforos você passa no caminho para o trabalho? Você pode nunca ter parado para pensar nisso. Mas, utilizando-se do poder da observação, para que isso possa ser aplicado na palavra, é um exercício para que nós possamos fazer. Quais das seguintes descrições não se encontram na nota de R$5? Em Deus confiamos, Deus seja louvado, Departamento do Tesouro, Banco Central do Brasil. Hoje o dinheiro em espécie está ficando um tanto quanto escasso, né? Mas observe isso, né? Quem é um bom observador consegue enxergar melhores coisas. Quem não tem assim a habilidade de ser um observador, esta habilidade pode ser treinada. Uma coisa assim que é muito interessante também, que aconteceu comigo esses dias, é fazer um trajeto a pé, o qual nós estamos acostumados a fazer de carro. Então experimente fazer um trajeto a pé, o que você costuma fazer de carro. Às vezes você passa numa rua só de carro e você não consegue parar para observar, porque você está dirigindo, né? Não tem como você desviar ali a sua atenção. Mas quando você começa a fazer um trajeto pequeno que seja, a pé, você fala, poxa, mas que casa legal, olha, tem um jardim aqui na frente, não tinha reparado, não conseguia ver. Olha, mora uma pessoa aqui, é meu vizinho, tá a 50 metros da minha casa, nunca conversei com essa pessoa, quem que é essa pessoa? É uma maneira de se observar o caminho e de exercitar a habilidade da observação. E aí vamos lá. Você está pronto para se envolver com as Escrituras por iniciativa própria? Espero que sim. Vamos para um exercício prático. Lembrando, né, que isto não é ou melhor, ver não é a mesma coisa que observar. Então aqui nós vamos para um
exercício prático. Eu vou, como disse aqui, né? Comece de um texto que você gosta, tem uma afinidade, gosta de ler. Não esqueça de toda a escritura, mas comece com um texto que você gosta. Havia um costume aí das pessoas, né, de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Está lá, está todo mundo vendo uma Bíblia aberta na casa. Mas alguém está observando o que está escrito ali? E para isto eu peguei um texto de Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 3. Eu vou ler ele aqui de maneira corrida, de maneira normal, como se estivesse lendo para uma pessoa ouvir ou para mim mesmo. E depois nós vamos para uma observação aqui destes 3 versos da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 3. Como eu disse, eu ia ler corrido, aí agora nós vamos ler ele destacando e, assim por dizer, nos demorando um pouquinho mais nos destaques que estão colocados aqui, para que a gente possa observar melhor o que o texto diz. Bom, nós temos aqui a primeira frase, primeira fala, diz assim: havendo Deus. Então, está arriscado ali. Quem falou? Deus. Outrora falado muitas vezes, e aí não está aqui, mas a gente pode fazer um exercício. Quantas vezes Deus falou? Muitas vezes, inúmeras vezes. E aí você pode parar aqui mesmo e pensar, poxa vida, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, como Deus falou? E aí você vai lá no livro do Gênesis, olha, Deus falou somente de modo verbal, haja luz, é a maneira como Deus falou. Deus falou também de modo verbal, com Noé, prepara uma arca para você e para a sua família. Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus falou com Jacó, enfim, até chegar ali a revelação de Deus para Moisés. E aonde Deus diz para Moisés escrever tudo no livro. Só que quando Deus fala de modo verbal, haja luz, Abraão sai da sua terra, Noé constrói uma arca. Isso depois em Moisés foi registrado de maneira escrita. Então, como Deus falou? De modo verbal, de modo escrito. Quantas vezes Deus falou? Muitas vezes. De que maneiras? Muitas maneiras. Deus falou através até de um animal, que é o caso da jumenta e Balaão. Falou a quem? Aos pais. Que pais são esses? Olha, no momento que eu destaquei, eu mesmo não tinha observado o que eu estou te falando agora. Isso aqui é uma nova observação, não uma nova interpretação das Escrituras. Como disse alguém por aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, não é nada disso. Mas aí a gente vai vendo as maneiras que a gente pode parar e observar um texto bíblico. Então, aos pais, por meio de quem Deus falou? Por meio dos profetas, Bom, essa é a revelação que Deus deu no passado. Verbal, escrita, através de um animal, através dos profetas e por aí vai. E aí agora nós temos um outro tempo nestes últimos dias. Então, em que tempo Deus falou? Nesses últimos dias. Quais últimos dias são eles? Os últimos dias é o dia em que o Filho se manifestou. Nós temos a revelação de Deus, Cristo Jesus. E aí vamos seguindo mais à frente. Nos falou por meio de quem? Por meio de quem Deus falou? Nos falou pelo Filho. Então aqui
Já a gente aí tem uma defesa em relação ao erro, ao engano. Olha, Deus falou comigo isso. Não, Deus já falou. Deus já falou pelo meio do Filho, né? Está tudo registrado aqui. Deus falou por intermédio do Filho. Então tudo aquilo que contraria a palavra, uma nova revelação, acabou, não existe mais, né? E aí nós vamos para o próximo, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quem é este herdeiro? É o Filho de Deus. Aí nós voltamos ali para o Filho, pelo qual também fez o quê? O universo. O universo todo, né? Como é maravilhoso contemplar aquelas imagens da NASA, aéreas, né? Lá do espaço, coisa mais linda do mundo. Por meio do Filho, Deus criou o universo. Nós vemos o manifestar da glória de Deus. Opa, e aí nós vamos para o próximo. Já na sequência do mesmo texto que nós estamos utilizando aqui. Ele que é o resplendor. Ou, se não me falha a memória, em outra tradução diz é o refulgir, resplandecer da glória de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E aí a gente vai conectando com outros textos das Escrituras e tudo vai fazendo sentido, né? Então nós observamos um determinado lugar e este lugar já nos leva para outro texto das Escrituras. Poderíamos citar 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 4 a 6, né? O Evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Olha só, esse texto muito forte, muito maravilhoso, né? E aí nós vemos que o Filho é o resplendor da glória. E aí no mesmo texto de Coríntios assim, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então olha só, e nós estamos aqui trabalhando alguns minutos em Hebreus 1, e olha quanta coisa a gente já extraiu. E ainda não acabou, são apenas 3 versos, né? Quem é o Filho de Deus? O que é este resplendor da glória? É a expressão exata do seu ser. A expressão exata de Deus é Cristo, sustentando. A Bíblia aqui não diz sustentou, ou vai sustentar, ou um dia sustentou e virou as costas e foi embora. Alguém sustenta este mundo. Cristo, né? Não está nada parado. Alguém está ali segurando com a sua mão forte em um movimento de amor, de graça, mas que um dia também manifestará o seu juízo, sua ira, né? Então, sustentando, alguém sustenta este mundo, é Cristo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o escritor aqui ele está em plena concordância com o que João disse a respeito de Cristo lá no capítulo de número 1, né? Quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, olha só quantas coisas. Depois de ter feito a purificação, quem purifica? Cristo purifica do quê? Dos pecados. Depois que ele fez isso, aonde Cristo está? Né? Será que, se nós perguntássemos hoje para alguns dos nossos irmãos, onde Cristo está? Não sei. Está no céu? Será que onde Cristo está? Assentado à direita da majestade nas alturas. Irmãos, são apenas 13 versos aqui. Mas olha quanta coisa a gente conseguiu extrair desses versículos. Imagine se a nossa atitude for levada para outros textos da palavra. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que expressão linda, maravilhosa, cheio de vida, cheio de graça. E o Salmo continua
E se nós pararmos e observarmos e assim orar a Deus, Senhor, eu quero ver aqui o Cristo, Cristo como meu pastor. Quem é o meu pastor? É aquele que me guia, é aquele que com o seu cajado e a sua vara me consolam, enfim, para que a gente observe e observe e observe cada vez mais o texto bíblico, né? Então, a gente já partindo aqui para o final, não há limites para a observação. No versículo acima, de modo resumido, eu encontrei, das que eu anotei aí, né? 13 observações, mas que eu me lembre, se minha memória não falha, eu encontrei umas 4 ou 5 a mais, que já dá em torno de 18. Então, de modo resumido, eu encontrei 13 observações. Tenho certeza de que você consegue muito mais se parar para observar. Lembre-se, na observação, sua preocupação principal é o que vejo. Preste atenção nos termos, na estrutura gramatical. Irmãos, nós não precisamos aqui fazer uma aula de português para a gente conseguir enxergar isso. É só observar, né? O saber ler bem. Quando alguém me disser assim, olha Renan, sobre aquele texto você não soube ler. Não, ninguém está me chamando de analfabeto, mas eu não soube ler de maneira correta, né? As vírgulas, os pontos, a ideia principal, o que o autor está pretendendo dizer, né? Vamos voltar aqui em Hebreus. Havendo Deus falado, olha, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais, por meio de quem? Pelos profetas. Nos últimos dias ele falou pelo Filho, e agora ele é o resplendor da glória de Deus, né? Então, a nossa preocupação principal é o que vejo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e também para o texto. Preste atenção nos termos e na estrutura gramatical, conforme eu já falei. Considere também o contexto, que é o que vem antes e depois. Existe um joguinho de palavras aí para a gente decorar, que é muito interessante. Quem observa um texto e não olha o contexto, vai fazer pretexto, né? Então a gente não tem aqui uma divisão de versículos para pegar um versículo e fazer daquilo uma verdade absoluta, sem se esquecer do que vem antes e do que vem depois. Então contexto é isso, é o que vem antes e o que vem depois, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. O que vem antes, o que vem depois? Por exemplo, Salmo 119 que nós lemos aqui. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ótimo, dá para entender isso? Dá para entender, não tem segredo nenhum. Mas o que está dizendo antes? O que está dizendo depois? Né? Uma outra prova clássica disso, que é muito importante observar o contexto, é João capítulo 3 e o verso 16, o famoso versículo bíblico que fala do amor de Deus. E aí nós saímos, olha, Jesus te ama, e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, porque está escrito que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, meus irmãos, isso não para por aí, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O texto continua. Também o texto diz alguma coisa antes, né? Que o Filho do Homem tinha que ser levantado, né? E aí a gente tem o verso 18 também, que está um pouquinho mais à frente. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Opa! Então a coisa muda, né? Então a gente não fica só, olha, Jesus te ama. Se você crê, você vai ser salvo. É verdade que se você crê, você vai ser salvo? Sim, mas se você não crê, você já está condenado. E não é nós que estamos fazendo isso, apontando o dedo para ninguém. Não, a própria palavra que está apontando contra ele, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, olha só, isso ofende os homens.
A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. E aí nós temos coragem de falar para a pessoa, olha, a sua obra é má. Por quê? Porque nós estamos com medo de falar, mas a sua também é. Eu falo, é mesmo. Só que a luz de Cristo me salvou e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então, a gente precisa observar. E por que eu falo isso, irmãos, de João 3,16? Porque é muito comum acontecer isso, as pessoas pararem só no verso 16 quando vai evangelizar. Só no 16. Porque Deus amou o mundo e Deus ama você. Deus ama. Mas este amor está condicionado a que ele se renda ao senhorio de Jesus Cristo. Guarde bem isso. Não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Então a gente precisa considerar o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Isso é contexto. Meus queridos irmãos, por hoje é isso. Eu quero que o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam entender o que foi falado. Se tiver dúvida, pergunta, pode me mandar no meu WhatsApp, pode deixar no chat da igreja, a gente responde. Mas que nós possamos observar um pouco mais a palavra. Nós vivemos dias tão difíceis, né? Mas pela revelação do Filho de Deus, Deus falou nesses últimos dias pelo Filho. E nós temos a revelação de Deus, Cristo Jesus, aquele que é a palavra viva, a palavra eterna. E que todos aqueles que creem no Senhor não ficarão confusos, não ficarão dispersos. Eles serão sempre guiados pelo Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado, tanto hoje como nos demais dias do ano. Um Feliz Natal, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E vamos caminhando aí para maior crescimento através da palavra de Deus, em graça, para a maior glória de Deus. Que Deus abençoe.